Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a gente vai dar continuidade, né, àquela série de vídeos que a gente pretende fazer sobre teoria do Estado e ciência política. Lembrando sempre que nós nos basearemos no livro do João Roberto Gorini Gamba, esse livro aqui, tá? Nos dois primeiros vídeos nós falamos sobre Aristóteles e sobre Thomas Hobbes, sobre a justificação deles para o Estado, ou para o que era próximo do Estado na época de Aristóteles também, né? Nós falamos de Thomas Hobbes, que foi o primeiro contratualista, né? E dos três que nós vamos falar, que serão Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Antes da gente começar a falar sobre o Locke, é importante, só a título de contextualização, dizer que Locke e Hobbes eles foram contemporâneos. Apesar de Hobbes ser cerca de 40 anos mais velho do que John Locke, eles chegaram a viver muito tempo na mesma época. Óbvio que Hobbes morreu primeiro, mas eles viveram ali cerca de uns 50 anos na mesma época ali, que foi no século XVII, no contexto da Guerra Civil Inglesa, né? Tanto a Revolução Puritana, nessa época Locke ainda era uma criança, mas também quanto da Revolução Gloriosa. E aí Locke já era adulto e sua plena capacidade de criação filosófica, de participação política. E Locke, nesse contexto aí, diferentemente de Hobbes, ele foi um defensor do parlamento, né? A gente sabe que a Guerra Civil inglesa foi uma guerra entre os que defendiam um parlamento e entre os que defendiam a coroa, entre os que defendiam um rei com poder mais absoluto. Os outros que defendiam o parlamento achavam que o rei devia ter um papel, sim, mas não um absolutismo total, não um absolutismo. O parlamento que determinaria, que mandaria, e o rei teria um papel mais figurativo. Então, nesse contexto, né, Locke era um filho da burguesia. Ele era um médico, né? Através da sua prática de medicina, ele se envolveu na política, porque ele foi trabalhar para um lord chamado Lord Ashley, e que mais tarde chegou até a ser um chanceler. E por isso ele ficou envolvido, e isso influenciou o seu pensamento, de forma que ele era um defensor dos interesses da burguesia, por ser dessa classe, e do parlamento, onde estavam vários dos que defendiam a burguesia. Bom, dito isso, vamos começar a entrar no contratualismo de John Locke. O Locke ele vai usar a mesma fórmula que Hobbes usou para desenvolver sua teoria, o seu contratualismo, né? Que fórmula é essa? A fórmula antes da existência da sociedade civil, existia o quê? O estado de natureza. Eles chamavam de estado de natureza as pessoas, o estado ali que vivia antes da existência da sociedade civil. Então a fórmula é estado de natureza mais contrato igual sociedade civil igual estado civil. Ou seja, existia uma época antes do estado civil que as pessoas viviam lá, para um de um jeito, para outro de outro jeito. Essas pessoas resolveram sair desse estado de natureza e
através de um contrato que elas firmaram entre si, elas formaram o Estado ou a sociedade civil, né? Nós vamos ver que, apesar de todos os três serem contratualistas, o pensamento dos três são bem diferentes. Quais três que eu estou dizendo? Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Tá? Então, como Locke via a sua teoria, como Locke pôs sua teoria, como era esse contratualismo para Locke? Para Locke, antes de fundar a sociedade civil, ou seja, os homens viviam no chamado estado de natureza, os homens viviam relativamente bem. Eles gozavam de plena liberdade e igualdade. E porque não havia autoridade civil. Então a liberdade era plena e a igualdade também. Tá? Já vimos que bem diferente de Hobbes, que também via um estado de natureza, só que para Hobbes os homens não viviam relativamente bem. Os homens viviam em um estado de guerra de todos contra todos. Para ele isso era uma coisa horrorosa, e os homens, por medo de uma morte violenta, por medo daquela sensação de que coisas ruins aconteceriam naquele estado de guerra de todos contra todos, resolveram fazer o contrato e sair dessa situação. Não era o que pensava John Locke. John Locke achava que no estado de natureza as pessoas viviam relativamente bem, como eu já disse, com plena liberdade e igualdade. Ele acreditava que as pessoas viviam sob uma lei. Que lei? A lei natural, que era uma espécie de lei moral que guiava essas pessoas. Ou seja, guiava as pessoas que estavam no estado de natureza. Essas leis da natureza, ou essa lei natural, elas existiam e serviam para a obtenção da paz e preservação da humanidade. Né? Era uma lei que era retirada da razão. Tá? Nessa estado de natureza, então os homens viviam sobre essa lei natural, e o que acontecia? Não tinha uma pessoa responsável por aplicar essa lei. Todos eram responsáveis por isso. Ou seja, se alguém transgredisse a lei da natureza, a lei natural, em nome da defesa da humanidade, qualquer um podia agir contra aquela pessoa. O que o Locke queria dizer com isso? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, eu tinha lá minha casa, o meu quintal, com meus bens. Vamos dizer que eu tivesse uma vaca, porco, qualquer coisa. E alguém chegasse durante a noite e roubasse a minha vaca. Bom, a partir daí, como não existe um juiz, não existe polícia nesse estado de natureza, qualquer um, e principalmente eu que fui atingido pelo que a pessoa fez, eu poderia executar a lei da natureza e da forma que eu bem entendesse. Então, eu poderia ir atrás da pessoa que fez esse mal para mim, que fez esse crime, e isso poderia acabar em violência também. Poderia ser até uma pena de morte. Eu que decidiria e eu que executaria. Entendeu? Então é isso. Então você vê que para Locke a lei natural é vista no sentido forte. Ela é provida de eficácia, sendo que todas as pessoas eram executores dessa lei. Então a gente já percebe aí uma associação entre lei e sanção. E qual que era o problema então dessa estado de natureza? O problema, segundo Locke, é que por todos serem iguais, ou seja,
todos seriam uma espécie de rei, né, uma espécie de juiz e uma espécie de executor, todos poderiam executar a lei da natureza. Então, a nossa manutenção da nossa liberdade, da nossa propriedade e da própria vida, ela fica incerta, pois ela está constantemente exposta à invasão de terceiros, né? Que nem sempre são observadores da equidade e da justiça. É devido a isso que os homens vão se juntar e decidir abrir mão de parte de sua liberdade e fundar a sociedade civil. Então, é a partir disso que eles resolvem fazer um contrato, né? E nas próprias palavras de John Locke, para, abre aspas, a mútua conservação da vida e da liberdade e dos bens, a quem chamam propriedade. Então, percebam outra coisa aqui, que Locke ele entendia propriedade em sentido amplo. Vida, liberdade e bens eram chamados de propriedade por John Locke, né? Então, a propriedade não era o único direito natural, mas muitas vezes Locke usa essa palavra propriedade para resumir todos os outros direitos naturais, que, conforme nós entendemos, seriam principalmente vida, liberdade e bens. Ok? E essa é a grande inovação criada por John Locke. Ele lança para si mesmo o desafio de provar que o homem pode estabelecer uma propriedade sobre aquilo que até então era comum num estado pré-político, num estado de natureza. E como que ele faz isso? Ele afirma que é através do seu trabalho, do trabalho do homem, que pertence a ele, que o homem torna os frutos da terra, que até então eram comuns, em sua propriedade. Vamos exemplificar. Vamos supor que Locke, bem simples, tem lá uma mangueira, tá? Então, aquela mangueira está cheia de mangas e a pessoa no estado de natureza resolve colher aquela manga. Isso gera um trabalho. A pessoa tem que subir no pé, pegar a manga com cuidado para não cair, não amassar. Então ele tem esse trabalho de colher a manga. A partir do momento que ele colocou o seu trabalho, que pertence a si mesmo, em alguma coisa que era comum a todos, aquilo passa a ser sua propriedade. E ninguém mais teria o direito de lhe tomar aquilo. Então, espero que o exemplo tenha servido aí para vocês entenderem. Da mesma forma, a partir do momento que ele cercou um pedaço de terra e começou ali a arar e a plantar alguma coisa, tudo que resultasse dali seria sua propriedade, inclusive o pedaço de terra que ele teve o trabalho de cercar. Ok? Então, isso é uma das principais inovações propostas por Locke. Os outros contratualistas vão discordar deles. Para os outros, a propriedade só vai surgir a partir do surgimento da sociedade civil. Então não existia o direito de propriedade no estado de natureza. Para Locke, não. Para Locke, o direito de propriedade é um direito natural, assim como a vida e a liberdade. Então a gente percebe aí que na visão lockeana, na visão de John Locke, isso também é muito importante e é uma diferenciação grande do que pensava Hobbes.
Na visão lockeana, a função do Estado é proteger as leis naturais. Ou seja, o Estado foi criado através do consentimento dos homens, né, que aceitaram abrir mão de parte da sua liberdade. Para quê? Para que o Estado foi criado? Ele foi criado para proteger a vida, a liberdade e a propriedade. Nesse sentido, é perceptível, né, que ele se afasta bastante do pensamento de Thomas Hobbes, que pregava o quê? Thomas Hobbes pregava um Estado pleno de poderes, um Estado absolutista, né? Para Locke, percebam bem, não, o Estado tem muito menos poderes, é um Estado mínimo. A única coisa que o Estado foi criado é para proteger os direitos naturais, vida, liberdade e propriedade. E para isso, então, o John Locke ele prevê limitações do poder. Que limitações são essas? Algumas delas. O poder transmitido ele não poderia exceder o poder detido antes do pacto. Ou seja, ele não poderá ser exercido arbitrariamente contra a vida e os bens do indivíduo. Entenderam? Assim, antes do pacto, todos tinham direito à vida, à liberdade e aos seus bens. E ninguém tinha o direito de atentar contra a sua vida, atentar contra o seu patrimônio ou contra a sua liberdade arbitrariamente. A partir do momento que alguém fez isso contra você, você tem o direito natural de agir contra essa pessoa. Isso no estado de natureza, tá? Então, ele dizia que as limitações do poder, o poder transmitido, ou seja, o poder que as pessoas transmitiram para o Estado através do contrato, não poderia exceder o poder detido antes, ou seja, o Estado não poderia agir arbitrariamente contra a vida, a liberdade e os bens do indivíduo. O poder também não poderá tirar do homem parte de sua propriedade sem o consentimento dele. E por isso, o poder atribuído ele é indelegável, no sentido que a formação do poder legislativo se dá por instituição positiva e voluntária do povo para a função de fazer leis. Ou seja, Locke ele acreditava, estava falando aí, num poder legislativo, né? Ou seja, ele era defensor do parlamentarismo lá no caso, né? do parlamento, né? Então, em resumo, nós poderíamos dizer que Locke vê a preservação da propriedade como o principal motivo para a união dos homens no consentimento à formação da sociedade civil. O principal motivo para os homens se reunirem e consentirem, através de um contrato, na formação da sociedade civil, de um Estado, assim perdendo parte de sua liberdade. O único motivo para isso era a preservação da propriedade. Como já vimos, ele usa a propriedade no sentido mais amplo, querendo dizer vida, liberdade e bens. Tá? Com isso, ele pretende demonstrar a presença desse direito em um estado pré-político, ou seja, ele intenta afirmar o direito à propriedade privada, incluindo aí vida e liberdade, como um direito natural. As condições que faltavam no estado da natureza e devem estar presentes em um estado civil são, em resumo, uma lei estabelecida e aceita por todos, e estabelecida através de um consentimento, né?
Faltava também no estado de natureza um juiz imparcial e um suporte à sentença quando justa, o apoio das pessoas à sentença quando ela era justa. Então, a partir desses conceitos, ele, John Locke, nos apresenta um estado civil protetor dos direitos naturais, fundado no consentimento, levando-nos, portanto, a uma ideia de democracia representativa. Notem uma coisa também importante. Locke, ao contrário de Hobbes, ele acreditava que se o Estado foi criado pelos homens para a proteção dos direitos naturais, ou seja, vida, liberdade e bens, e se o Estado deixasse de agir nesse sentido, os homens tinham o direito de lutar contra o Estado e de derrubar o Estado. Tá? Isso é muito importante. Hobbes não via dessa forma. Por exemplo, Locke também acreditava que o Estado não poderia pegar parte do patrimônio das pessoas, ou seja, uma taxação, por exemplo, criar taxas, impostos, sem o consentimento das pessoas. Tá? Como nós vimos, Hobbes acreditava que o poder, depois de criado, né, pelas pessoas através de um contrato também, ou seja, naquele momento que os homens queriam sair do estado de natureza, que era um estado de guerra de todos contra todos, o poder era absoluto. Né? As propriedades, em última instância, pertenciam ao rei. Era ele quem julgava sobre isso, quem dava a propriedade ao seu bem-querer, né? E ele também podia criar os impostos que fossem, e ele determinava se as pessoas poderiam viver ou morrer. Então era um poder absoluto, totalmente, e que as pessoas não tinham o direito, se vocês se lembram bem, de se rebelar contra esse poder a partir do momento que eles deram consentimento, né? Hobbes dizia que se rebelar contra o poder, se rebelar contra o soberano, era como se rebelar contra eles mesmos, já que foram eles que consentiram na criação do soberano. Né? Para Locke, não é assim. Para Locke, o Estado foi criado especificamente para proteger os direitos naturais das pessoas que apesar de viverem bem num estado de natureza, como todos podiam executar a lei da natureza, isso causava uma certa insegurança, porque nem todos respeitavam a lei, e aí todos podiam executar a lei contra essas pessoas. Então, como isso causava uma insegurança, os homens se reuniram, firmaram lá um pacto, um contrato, para criar um Estado que tinha única e exclusivamente o objetivo de proteger os direitos naturais das pessoas, né? A vida, a liberdade e os bens. E se vocês pensarem bem, o pensamento de John Locke é muito importante para até hoje, né? Você vê que hoje nós vivemos o John Locke é considerado o pai do liberalismo. Ele influenciou pensadores como Adam Smith, por exemplo, que foi o pai do liberalismo econômico. Então, de certa forma, muitas coisas que nós vivemos hoje vieram a partir de John Locke. Né? Esse Estado democrático de direito, esse Estado democrático liberal que nós vivemos. Né? Constituições, a gente vai ver no futuro que a nossa Constituição mesmo brasileira, se você for olhar lá no artigo 5º, fala de vida, liberdade e propriedade, o direito que todos temos de ser protegidos quanto a isso. Ok? Espero que tenha ajudado vocês a fixarem um pouco mais essa matéria, a entenderem um pouco mais sobre John Locke e sobre os contratualistas. Né? O próximo vídeo eu será sobre Rousseau. Qualquer dúvida, estou à disposição, só deixar um comentário aí no YouTube. Ok? Muito obrigado a todos pela
pela atenção aí.